Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Professor Tiago André Lopes, os serviços secretos russos sugerem que os Estados Unidos, Reino Unido e Ucrânia podem estar por trás do ataque à sala de espetáculos em Moscovo. Por que voltar a esta narrativa? O que é que pretende o Kremlin com esta insistência forçada? Essa foi uma surpresa, aliás, esta ideia da narrativa do envolvimento ocidental, porque não colhe depois provas no terreno. Tem uma razão, obviamente, para isto acontecer, e é uma porta que ficou para sempre aberta, que é a famosa questão dos pipelines. O facto de o ataque ao Nord Stream nunca ter sido propriamente explicado, e quando se percebeu que teria havido envolvimento do Ocidente, e particularmente da Ucrânia, ter-se fechado com as investigações da Noruega, da Suécia, a investigação da Alemanha, apesar de estar em curso, ainda não produziu um relatório e não tem sido dado acesso à Rússia às provas que a Alemanha recorreu, criou aqui um espectro da dúvida permanente de envolvimentos de forma indireta do Ocidente nesta guerra e, portanto, abriu aqui esta janela e torna-se fácil para o Kremlin explorar isto. Agora, a razão da existência da narrativa, sou sincero, acho uma surpresa, porque haveria mais vantagem para a Rússia nesta fase em aceitar que, de facto, houve aqui um ataque do Estado Islâmico, que, de resto, o próprio Estado Islâmico já reclamou 3 vezes para si próprio, porque isso gera solidariedade internacional. Professor, de acordo com a narrativa de Putin, os radicais islâmicos estariam a dirigir-se para a Ucrânia, onde haveria supostas ligações que estariam na base do ataque. Isto não é também o assumir de que a linha da frente russa tem imensas lacunas, para além das lacunas a nível interno? Tem esses dois lados, ou seja, por um lado era assumir que era possível sair de Moscou até à Ucrânia. Nós não estamos a falar propriamente de um passeio de 10 km, estamos a falar de uma linha de distância bastante significativa, com mais de 1000 km de distância, portanto é uma linha muito extensa para chegar. Depois, mesmo que fosse para chegar a uma região limítrofe entre a Rússia e as novas regiões da Ucrânia que a Rússia anexou, e fosse aí o ponto de contacto, aquilo que estaria em causa, e isso há aqui neste fundo, um pequenino fundo de verdade, poderia de facto haver uma célula do Estado Islâmico do lado da Ucrânia, que não implica nem o governo ucraniano, nem o Ocidente, implica o Estado Islâmico, como nós sabemos, tem várias células adormecidas um pouco por toda a Europa, e portanto poderia haver de facto aqui esta ligação, e esse é talvez o único nó desta narrativa que tem algum fundo de verdade, é o facto de poder haver uma vontade de chegar à Ucrânia destes tais ricos. Agora, se conseguissem chegá-lo, é aquilo que diz a Maria João. Não é isto assumir de que há aqui uma frente de guerra muito porosa, acaba por ser, e acaba por justificar o que está a acontecer em Belgorod, em Kursk, em Briansk, com esta frente muito aberta. Entretanto, primeiro foi a França, agora é a Itália que também vai reforçar a segurança interna depois do ataque terrorista em Moscovo. Professor Tiago André Lopes, a Europa e o mundo devem dar novamente prioridade ao terrorismo transnacional. Os alertas em França e agora Itália são um indício preocupante? Eu diria que, e um bocadinho à revelia do que está a acontecer, que não, por uma razão em especial. Quer a França, quer a Itália estão a fazer um espetáculo securitário interno. Macron, de resto, nós sabemos, ainda hoje o Bloomberg reporta isto, está no momento em que gera algum desconforto até aos próprios aliados. O lado de Washington, por exemplo, não percebe as declarações de Macron na famosa questão do envio de homens para a Ucrânia e tudo mais. Isso gerou muito desconforto na Casa Branca e, portanto, e agora Macron está a tentar corrigir a mão usando a questão do terrorismo para dizer que nós também já fomos alvo e podemos vir a ser alvo outra vez, a Itália vai fazer o mesmo, mas nós também sabemos uma outra coisa. Os grupos terroristas transnacionais não atuam quando os Estados estão preparados e estão mobilizados para, porque isso não gera medo nem gera disrupção. Veja-se o caso da Rússia. Era suposto terem atacado durante as eleições. Como toda a gente esperava o ataque, mesmo que tenha havido depois uma desvalorização das autoridades, ele não aconteceu e aconteceu no pós-eleições. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.